Olá, na noite desta terça-feira eu gostaria de estar no lançamento de um livro muito importante por parte de um colega meu, mas tenho que ficar conversando com você, né? Esse meu colega é o Luiz Nassif. Ele é um talentoso musicista, né, autor, compositor de muitas músicas, chorinhos principalmente, e é um jornalista de renome. Mas o livro é quase uma ironia, porque ele trabalhou muito contra o atual presidente na campanha, né? É um grande crítico do atual presidente, inclusive as críticas dele estão no site do PT, e o livro, de certa forma, justifica a intenção do presidente de pôr o deputado Eduardo Bolsonaro como chefe da missão diplomática do Brasil em Washington. Porque o livro é uma biografia do banqueiro Walter Moreira Salles, que se tornou embaixador do Brasil em Washington, sem estar na carreira diplomática, para negociar a dívida, para se aproveitar de bons relacionamentos que ele tinha por lá, inclusive com o banqueiro Rockefeller, né? Isso aconteceu no segundo governo de Vargas, também no governo de Juscelino, no governo de Jango ele foi ministro da Fazenda, no governo de Jânio ele ajudou a negociar a dívida externa brasileira, né? Então, de certa forma, o livro explica, e o título do livro é Walter Moreira Salles, Banqueiro, Embaixador e a Construção do Brasil, né? O presidente Bolsonaro está justificando a ida do filho para lá para aproximar mais e facilitar as coisas para o Brasil. Mas, enfim, esse vai ser um pouco do assunto do nosso comentário de hoje. Pois é, nessa questão do deputado federal representando São Paulo, Eduardo Bolsonaro, eu sugeriria que ele perguntasse aos seus 1.843.000 eleitores pelas redes sociais, né, fizesse lá uma enquete ou mesmo uma espécie assim de referendo, perguntando, olha, você concorda em que eu renuncie ao mandato que você me deu para eu me submeter aos votos secretos do Senado na tentativa de ir para Washington como embaixador? Qual é a sua vontade? Eu acho que seria uma boa pergunta. Ou você concorda que eu faça isso e, além de tudo, deixe também a defesa de meu pai na Câmara, a defesa da CPI do Foro de São Paulo, né? Bom, eu fico pensando nisso, né, para mostrar que o mandato de deputados pertence aos seus mandantes, né? Porque deputado é escolhido ministro, aí larga tudo, larga os seus eleitores para ser ministro. Na verdade, como ministro, ele vira um empregado do presidente. Só que para ser ministro ele não precisa renunciar. Mas para ser embaixador, que é um representante permanente do Brasil, precisa renunciar. Por falar nisso, vejam só, quando o presidente do Brasil esteve com o presidente Trump em março, lá na Casa Branca, ficou acordado que os Estados Unidos oferecem para o Brasil aquele Global Entry, né? Que o brasileiro que está com visto vai para os Estados Unidos, ele é estudante, ele é empresário, ele é turista frequente, né? Gosta de ir para Orlando com os filhos, ele ganha esse tipo especial, essa especial entrada, e ele não precisa entrar na fila, não precisa passar por entrevista, ele passa lá pelo controle eletrônico e vai embora, né, nas entradas dos Estados Unidos. Agora, a Receita Federal no Brasil e a Polícia Federal não estão participando, não estão se manifestando nisso como deveriam, né? Tem um custo de $500 mil a implantação desse sistema, mas é um sistema que controla para evitar a entrada de terrorista, de traficante, de contrabandista nos Estados Unidos. É só isso, né? E dá essa facilidade, ofereceram essa facilidade para a gente e a gente não está aceitando. Aí eu vou falar de uma conversa no almoço de hoje. Eu almocei com o presidente Bolsonaro, estava lá o secretário de Assuntos Fundiários, o número 2,
um dos número 2 do Ministério da Agricultura, estava o presidente da Embratur. E falamos um pouco de turismo no Brasil, porque eu cheguei a comparar com que o Brasil recebe o mesmo número de turistas que a Torre Eiffel sozinha recebe por ano, né? E tem tantas áreas maravilhosas no Brasil, né? Aquela Angra, né? As Cataratas do Iguaçu, o Pantanal, a Amazônia, Rio Negro, Fernando de Noronha, né? O Nordeste, a costa toda maravilhosa, né? Por exemplo, Fernando de Noronha, se falou muito sobre os altíssimos preços em Fernando de Noronha, inclusive as autorizações para poder entrar, né? Acaba que isso aqui de turista estrangeiro que aparece lá, raríssimo, né? E os turistas estrangeiros têm medo da segurança pública no Brasil, né? Estranham a sujeira das ruas, estranham a desinformação, a desorientação, os preços dos hotéis muito caros, né? Tudo isso precisa ser melhorado. Mas nesse almoço se falou também, estava lá o secretário de Questões Fundiárias do Ministério da Agricultura, se falou sobre a ocupação da terra no Brasil, uma coisa incrível, né? O presidente chegou a contar os encontros que ele teve com Macron e com a senhora Merkel, né, que criticaram o Brasil por não proteger suas terras. É quase risível isso. Porque se a gente olhar o trabalho da Embrapa Territorial, vai ver que o Brasil preserva 66% de seu território, né? Inclusive por conta dos próprios agricultores que preservam metade das terras que têm, né? No valor de 1 trilhão fica lá imobilizado e ainda gastam 20 bilhões para fazer a manutenção disso, cercas, proteção, evitar incêndio, evitar que animal entre e estrague alguma coisa, né? O animal que eu digo, o bovino, o equino, o muar, né? Enfim, esse território é do tamanho da União Europeia, preservado no Brasil. Aí é quase um desaforo a gente ter que ouvir críticas sobre a nossa proteção ambiental de alguém de um país europeu, né? Porque é 66% da preservação toda somada, né? Área indígena, área de quilombola, área de preservação ambiental, enfim, né? Então, aqui no Brasil é assim, se precisar construir uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia, uma linha de transmissão, né? Uma hidrelétrica, olha, vai esquecendo no tempo, porque a quantidade de licenças necessárias, né? Aí não vale o bem comum. Aí é um ambientalismo assim radical que acha que o gênero humano é o último da escala, né? Quando o gênero humano é que é o objeto de toda a política. O ser humano é o objeto de toda a política. Mas é uma dificuldade para se conseguir energia, para se conseguir estrada que faça o transporte de alimentos, né? Por exemplo, energia lá para Roraima, né? A dificuldade que está tendo para se fazer o linhão para lá, porque os índios não deixam, né? Como se fosse um território soberano, né? E não é como se não fosse território do Brasil, né? Assim como vamos falar também das milícias lá do Rio de Janeiro, né? É território soberano delas. Agora estão fazendo movimentação aí, tomara que acabem com isso. Vai ser complicado, muito complicado, aliás. Mas, enfim, voltando à preservação ambiental, né? Nós temos lugares para atrair turismo, não dá, né? O sujeito é multado se ele estiver sentado na beira da praia, aparecer um golfinho, se ele tocar no golfinho, ele vai ser multado, né? Então, é uma complicação que a gente tem nisso aí. Eu contei um pouco da nossa conversa no almoço de hoje, mas eu também perguntei para o presidente, que recém tinha terminado a posse do novo presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, se abrir a caixa preta, a abertura da caixa preta é coisa séria. Ele me disse que sim, né? O Gustavo Montesano, inclusive, no discurso, prometeu em 2 meses mostrar como é o funcionamento dessa história toda que a gente chama de caixa preta. É muito bom. E hoje, na quarta-feira, o presidente, hoje, para muita gente que vai estar me ouvindo na quarta-feira, né?
o presidente está indo e voltando, nesta quarta-feira, a Santa Fé, que é uma grande cidade argentina que fica à margem, numa margem do rio Paraná, na outra margem fica Rosário, né? Aliás, Paraná, eu já estou confundindo com Rosário. A cidade de Paraná e Santa Fé. Santa Fé fica do outro lado. E lá vão fazer uma reunião do Mercosul. O Brasil vai assumir a presidência do Mercosul, ou seja, o presidente Bolsonaro vai ser o presidente do Mercosul, e já se anuncia algo que vão assinar, por exemplo, quando você quiser ir para Buenos Aires, ou Montevidéu, ou Assunção, e fizer ligação telefônica, você já não vai pagar nenhum extra por lá, porque há um convênio, né, entre os países do Mercosul para que não haja isso. Vamos ver se eu gostaria de falar de mais alguma coisa aqui que eu anotei. Temos... Bom, então, eu queria terminar lembrando que foi um dia, esta terça-feira foi um dia bem movimentado no Palácio do Planalto. Começou lá no Alvorada, aliás, com uma reunião ministerial, né? E pelo que a gente viu aí, o presidente está muito satisfeito com seus ministros, todos da área técnica, não é ministro que fica devendo satisfação a partido e não ao presidente. Todos estão devendo satisfação ao presidente, o que é uma novidade para esses últimos anos aqui no